Como afirmei na quinta-feira, o governo está desnorteado. Está desnorteado porque percebe em todas as pesquisas que o sentimento de renovação e de mudança no Maranhão é inevitável. A classe política inicia o processo de ruptura com o atual governo, procurando os novos rumos, refletido, por exemplo, na filiação do deputado Raimundo Cutrim ao PCdoB, no próximo sábado, refletido, por exemplo, na adesão de diversas lideranças políticas que se filiarão ainda no mês de setembro, algumas para disputar as eleições que se avizinham, por algo que é inédito na história política do Maranhão. Pela primeira vez, o Grupo Sarney não tem os dois lados. Em 95% das cidades, pela primeira vez, não tem os dois lados. Isso tudo fez com que o governo entrasse em parafuso, desnorteado, sem norte, sem saber o rumo, sem saber para onde ir. O governo achava que a mesma fórmula iria ser repetida. Abuso de poder político e econômico, traduzido em bolsa eleição, convênios fantasmas, convênios eleitoreiros, usos da máquina pública. A oposição, de imediato, representou o Ministério Público para coibir os abusos. Isso se a governadora não for cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral, já que o Ministério Público, Procurador-Geral da República, deu parecer pela cassação. Como se não fosse suficiente, recebi a notícia pela imprensa de que os deputados Roberto Costa e Alexandre Almeida, então, irão representar também contra o pré-candidato Flávio Dino. E avisei isso na quinta-feira. Ver o Grupo Sarney falando de abuso de poder político e econômico é mais ou menos como ver o Fernandinho Beiramar falar de direitos humanos, deputado Bira do Pindaré. E o que é pior, a representação ainda não existe. Pedi uma cópia ao deputado Roberto Costa e ele me disse que ainda não foi protocolada. Porque, em primeiro lugar, a intenção da representação era retaliar, repetir o movimento que a oposição fez. Primeiro e principal motivo era repetir o movimento que a oposição fez. A oposição fez uma ação duríssima de combater o abuso de poder político e econômico, pedir que o Ministério Público acompanhe. A reação deles foi imitar a oposição. Se continuarem imitando a oposição, deputado Bira do Pindaré, lá no dia da eleição eu vou cedinho votar no candidato do PCdoB, para ver se logo depois eles vão imitar a oposição e voto também no mesmo candidato. Mas esse debate de voto eu vou deixar para o ano que vem. Segundo, o primeiro objetivo era copiar o governo, copiar a oposição. O segundo objetivo não era representar. O segundo objetivo era dar notícia para sair no domingo no Jornal Estado do Maranhão. Tanto que a notícia vai na frente da representação. A notícia, a matéria, a propaganda vai antes da representação. O que reclamam de Flávio Dino ter participado, num sábado, da entrega de um ato da prefeitura. Se forem colocar na representação Flávio Dino, me coloquem também que eu estava presente. E eu sou pré-candidato a federal. Para ver como essa representação não vai dar em nada, porque esse ato não traduz nenhuma ilegalidade. Mas me coloquem também na representação. Terei o maior prazer. Segundo, reclamam de Flávio Dino aparecer em propagandas e comerciais em rádio e TV. Ora, se não é os detentores do maior grupo de comunicação do Estado que estão reclamando de alguém aparecer na televisão. E eu desafio, se há qualquer ato de campanha antecipada de Flávio pedindo voto em qualquer inserção que eventualmente possa ter aparecido. A que eu pessoalmente vi foi uma inserção do PCdoB, que todo partido que tem assento um deputado estadual tem direito à inserção na rede estadual. A outra inserção que ele apareceu foi a nacional do nosso partido. E qual é o problema do PCdoB desejar priorizar o pré-candidato a governador Flávio Dino, único pré-candidato e prioridade do partido? Chegaram a reclamar do movimento Diálogos pelo Maranhão. Que absurdo. Ou não se pode mais dialogar no Estado? Mentem dizendo que somos contra o governo itinerante. Quanta distorção da realidade. Para concluir, senhor presidente, na nossa representação, que está publicizada, está disponível na internet, para quem quiser acompanhar,
lá dito que o governo itinerante, em tese, é legítimo. O que não se pode ser feito é campanha antecipada. Está lá dito na representação. Mas ficam mentindo, dizendo que somos contra o governo itinerante. Pelo contrário, as principais manifestações democráticas do Estado contra o atual governo foram realizadas em governos itinerantes. Ou já esqueceram o episódio de governador Edson Lobão? Que o estudante chega e dá um pito na governadora. Cadê a escola, governadora Rosiana? O que aconteceu em Mirinzal? Lá em Vitorino, a governadora passando, o pessoal vaiando o carro. Já tinha acontecido antes em Gonçalves Dias. Em Matões, em 2010. Em Buriti Bravo. Em Presidente Dutra. Onde o governo vai, o deputado Rogério Cafeteiro diz que em Buriti Bravo não. Retiro Buriti Bravo, mantenham todas as outras. Sem problema, Vossa Excelência passa a concordar comigo. Onde a governadora vai? O povo que antes tinha medo, que achava a governadora intocável, que achava a principal política do Estado, agora vai lá e reclama do desgoverno, pede melhorias, constrange a governadora. Normalmente os pedidos são na área da educação ou geração de emprego e renda. Em Presidente Dutra teve também a questão de asfalto e do socorrão. Eu quero é que a governadora continue o governo itinerante e continue sendo recebida pela juventude do Estado do Maranhão, que está lutando pelos seus direitos, pelas suas garantias de uma vida melhor, que ela infelizmente fracassa. O Diálogos pelo Maranhão não vai parar, porque tem que continuar, faz bem ao Estado. Não há nenhum tipo de ilegalidade sendo cometida. Da mesma forma que eu quero que o governo itinerante continue e que a governadora Rosiana continue tendo a mesma recepção que vem tendo nos últimos governos itinerantes. Completamente diferente de como era há 5, 10 anos. Por último, e aí eu estou falando tudo em abstrato, com base, para concluir, senhor presidente, com base apenas na matéria de jornal, porque a representação ainda não existe no mundo formalmente, deputado Roberto Costa e Alexandre Almeida dizem que 2 empresas que trabalham para a Embratu estariam bancando o movimento de Diálogos pelo Maranhão. Mais uma inverdade, mais uma mentira, que foi repudiada de imediato e que vimos também à tribuna para repudiar qualquer tentativa de intimidar a oposição. Não querem que nós viajemos, não querem que nós dialoguemos, usemos as redes sociais, acham que desta forma irão desvirtuar a vontade do povo do Maranhão, mas o povo já se decidiu.